renovo no meu coração a gratidão por tudo que o Senhor tem feito ao longo de todos esses anos, de minha vida, de vida de minha família, de nosso ministério, e do sonho de uma visão que o Senhor colocou no meu coração há 57 anos atrás. Eu estou começando agora o ministério, gente nova, 57 anos atrás eu fui ordenado pastor, e há 57 anos atrás eu comecei a sonhar. Porque eu entendia que a igreja não é um amontoado de gente que se reúne para ouvir palestra, dar um abraço um no outro, ir embora para casa e começar a semana como foi a última. Pelo contrário, sonhava com uma igreja que o sonho do coração do nosso Pai possui. É o de ter neste mundo uma família que possa abençoar todas as famílias da terra. Esse é o sonho do coração de Deus. Quando Ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, Ele criou com este fim específico, de que este homem, na medida que fosse se reproduzindo, que ele, de tal modo, ocupasse essa terra para abençoá-la. Houve um interregno no capítulo 3 de Gênesis, que exatamente demonstra a impossibilidade deste homem de executar este processo, porque no capítulo 3 de Gênesis fala da tentação e queda de Adão e Eva, nossos pais. O resultado é que nós herdamos uma terrível maldição, que chama-se pecado. Por isso que a Escritura diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Isso quer dizer que perdemos com isto a grande oportunidade de abençoar essa terra, estabelecendo paz, justiça, vida, santidade, e uma família que poderia abençoar todas as famílias da terra. Mas Deus não desistiu deste plano, nosso Pai, e Ele aperfeiçoou este plano quando Ele enviou Jesus. Foi na pessoa de Jesus que tornou-se possível nós sermos a família de Deus neste mundo para abençoar todas as famílias da terra. Somos nós agora, os filhos de Deus, que regenerados, transformados em filhos de Deus, podemos cumprir com o projeto do nosso Pai. Aí nasceu a Comunidade da Graça, uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, para alcançar o próximo e formar discípulos. Família de Deus, que vive em amor. Uma família de Deus que vive? Uma igreja família, vivendo em amor. Para quê? Para alcançar o próximo, para abençoar as pessoas que são tão carentes da bondade de nosso Pai e da vida de Deus. E então, depois de alcançá-las, com o anúncio da grande redenção que há em Jesus, vemos essas pessoas transformadas em discípulos de Jesus. Homens e mulheres que, nascidos de Deus, tornaram-se agora semelhantes a Jesus, parecidos com Jesus, porque vivem uma vida de justiça e santidade, uma vida abundante em amor, capaz de alcançar e abençoar multidões e multidões carentes da bondade e da graça desse Pai. Nasceu, portanto, aí há 45 anos atrás o nome Comunidade da Graça. Em 57 comecei a sonhar, 45 organizei, junto com minha família e junto com os meus amigos principais que estiveram ao meu lado, me ajudando no estabelecimento deste plano, desse projeto. E nesses 45 anos que completamos agora, em fevereiro do ano que vem, meu coração está cheio de gratidão, que somos hoje inúmeras comunidades pelo Brasil, lá fora e fora do Brasil, e a maneira como o Senhor, através da sua palavra e através desta visão, alcançou multidões. Aqui está a prova, quando vocês nasceram de um pequeno grupo, e o resultado é que o Senhor os abençoou, vocês se multiplicaram, e vocês são agora aqui em Itaquera, uma família com muitos filhos, semelhantes a Jesus, para abençoar toda essa região de São Paulo, em nome do Senhor Jesus.
Vocês são muito preciosos. Um pequeno histórico da vida da Comunidade da Graça. E, mais uma vez, obrigado aos pastores deste ministério, particularmente o pastor Leandro, sua querida esposa, sua família, seus filhos, aos pastores meus amigos, companheiros de ministério, gente sofrida, vocês notaram o rostinho deles, que não ficaram em pé? Tudo sofredor, tudo, entendeu? Sofredor, sofridos, né? Gente querida, bonita, e tem uma característica para mim fundamental: são leais e fiéis a Deus. Com Deus, com suas famílias e comigo também. Então, isso para mim é um grande privilégio, eu tenho a alegria de tê-los aqui. Me permita não mencionar o nome de todos, porque já foi assim feito, mas a minha profunda gratidão por tê-los no rol das pessoas que eu mais amo e respeito nesta vida, depois de minha família, vocês. Vocês, pessoas, amigos, irmãos amados, gente muito querida, por quem eu um dia vou ter que dar contas diante de Deus. Se servi-los em verdade e em justiça, receberei uma palavra do Senhor que dirá: bom está, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito serás colocado. Se eu for infiel com vocês, que pena, servo infiel. Fostes infiel no pouco, nem no pouco poderás participar. Nem do pouco teremos o retorno. Pelo contrário, nós estaremos separados daquele que nos chamou para um ministério de justiça e de verdade, que é o ministério de Jesus. Igreja, para mim, portanto, não é um clube de interesses, um clube de apenas de passarmos algumas horinhas batendo papo, conversando, trocando ideias. A Igreja de Jesus não é, portanto, um posto de gasolina, onde a gente para abastecer. Vou no domingo para me abastecer. Isso é posto de gasolina. A Igreja de Jesus não é posto de gasolina. Muito menos a Igreja de Jesus é um cinema, ou é um teatro, é um centro apenas de entretenimento. Não somos um lugar de entretenimento. Claro que podemos ter reuniões festivas, de alegria, de celebrações, isso é outra coisa. Mas nós somos mais do que isso. Não somos um centro de boa música, de diversão, de muito riso, né? de pregadores engraçados, tinha até pregador palhaço, né? Fazendo muito sucesso por aí, né? Porque tem gente que gosta de palhaçada. Eu costumo dizer, quem é sério gosta de coisa séria, quem é tolo gosta de tolice. Fazer o quê? É o gosto pessoal e particular de cada um. A Igreja de Jesus não é um supermercado. O supermercado é um lugar de consumo, né, que a gente vai lá para ver qual é o produto que está agora com menor preço. Qual é o produto que está no mercado agora fazendo sucesso de vendas. Nós não somos um supermercado, onde nós entramos para consumir. Vou participar das reuniões desta família para ver o que é que eu vou receber. Quanto é que eu vou ganhar? Se vou ter sucesso ou não. Se vou ficar rico ou não. Se vou ter todos os sonhos realizados na minha vida. A igreja não é isso. A igreja de Jesus não é isso. Não é igreja de consumo, de bom preço, de baratear o cristianismo. Qualquer coisa serve, qualquer tipo de vida é adequado. Não, senhores. A igreja de Jesus é mais do que isso. A igreja de Jesus são pessoas que um dia foram transformadas em filhos de Deus e que, pela graça amorosa de Jesus, agora receberam o chamado divino para serem discípulos de Jesus, reproduzindo o ministério de Jesus. Porque a palavra cristão, na sua etimologia, na sua raiz, significa os parecidos com Jesus.
Quando você diz eu sou cristão, você está dizendo eu sou parecido com Jesus. Que isso é o significado da palavra cristão. Hoje em dia, cristão é qualquer pessoa que frequenta uma igreja que se diz cristã. Qualquer coisa serve. Quando os discípulos de Jesus saíram de Jerusalém, por causa da grande perseguição que surgiu naquela época contra eles, eles foram espalhando-se e chegaram até Antioquia da Síria, a região ali próxima de Israel, próxima a Jerusalém. E lá em Antioquia da Síria, quando eles, os primeiros cristãos, foram chegando, primeiros discípulos de Jesus foram chegando, as pessoas iam dizendo nas ruas, aí estão os cristãos. Quem são esses? Os cristãos, os pequeninos cristos. Pequenino Cristo. Para a gente não baratear o cristianismo, entendeu? Que hoje em dia, nesta época que vivemos, o cristianismo ficou barato, muito barato. Qualquer coisa serve. Cristão pode ser safado, cristão pode ser mentiroso, cristão pode ser adúltero, cristão pode ser sem vergonha, cristão não precisa pagar dívida, cristão não tem palavra, cristão é desleal. Isto não é ser cristão. A vida de Cristo em nós nos possibilita a sermos parecidos com Jesus. É o que vou lhes falar hoje à noite. Rapidamente vou lhes falar sobre isso, porque é a mensagem que ocupa a minha vida e meu coração. Os discípulos de Jesus são os parecidos com Jesus, cristãos. Quando os habitantes de Antioquia viram aqueles homens e mulheres saindo de Jerusalém por causa da perseguição, eles foram chamados de pequeninos cristos, os cristãos. As pessoas conhecem vocês como o quê? Pessoas conhecem você como o quê? Cristão? Semelhante a Jesus? Parecido com Jesus? E aí então vocês estarão dizendo, mas acho que isso não é possível, não dá. Não é verdade. É possível sim. O apóstolo São Paulo, um homem igualzinho a mim e a você, igualzinho a nós, limitado, humano como eu e você, sofrendo as mesmas tensões, tentações, lutas, dificuldades que eu e você sofremos. O apóstolo São Paulo, depois de ter encontrado Jesus, lá na estrada de Damasco, encontrado com Jesus, Paulo contou, escrevendo aos cristãos da Galácia, aos Gálatas, ele escreveu dizendo, eu estou crucificado com Cristo, vivo, não eu, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Porque os que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas vivem para aquele que por eles morreu e que por eles ressuscitou. Cristianismo é deixar de existir eu, Carlos Alberto, para que venha viver em mim Jesus. Este é o cristianismo que eu creio. Esta é a mensagem que eu prego ao longo da minha vida, ao longo da minha existência. E até o último dia da minha existência, esta é a mensagem que vocês estarão ouvindo da minha boca e do meu coração. Cristo, minha vida. Esse é o grande sonho. Quando eu conheci Jesus, vindo de um lar espírita, sou bisneto do pai do espiritismo no Brasil, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, sou bisneto dele. Portanto, fui criado num lar espírita. Lar espírita, com todo respeito, que aprendi grandes lições no espiritismo. Meu pai, sendo neto do pai do espiritismo, meu pai, naturalmente, tinha um bom testemunho de vida
dentro dos termos que o Espiritismo crê. Entrega, doação, boas obras, serviço social, coisas assim que os espíritas nos ensinam muito sobre isso. Que a gente precisa aprender como cristãos, porque esta função é nossa também. Aprendi estes princípios e na minha conversão, quando eu conhecia Jesus numa comunidade cristã, como esta de vocês, aos meus 18 anos de idade. Faz tempo, hein? Faz tempo, faz 61 anos que eu conhecia Jesus. 61. Agora disse a minha idade, né? Meu Deus do céu, eu estou com 79 anos. Vou fazer 80 daqui a pouco. Fica tranquilo, que eu vou a 120. Vá se preparando aí, porque eu vou a 120. Vou incomodar vocês até o 120. O que vocês acham da ideia? Ah, pastor, não, por favor, abrevia, pastor. Abrevia, menos, né? Se alguém precisar da minha fichinha, eu estou passando. Como eu estou sem pressa, né, cara? Estou sem pressa mesmo. Ah, eu estou apressado, então vai que é tua, mano, velho. Eu estou por aqui, porque eu tenho dito eu e Sueli, a pessoa que eu mais amo nesta vida depois de Jesus. Casado com esta menina, vocês viram que ela é bonitinha? Sentiu firmeza? Casado com essa menina há 54 anos. 55. Completou 5, né? Já foi por 6? Estou ficando velho mesmo, né, cara? 56 anos, Sueli. 56 anos de casado, 58 de ordenação pastoral. Meu Deus do céu. Estou muito feliz. Que eu tenho dito, eu e Sueli, da nossa oração, que diariamente fazemos, eu e ela juntos, tem dito um ao outro, e orando ao Senhor, dizendo, Senhor, renova as forças, as energias, do nosso organismo físico, espiritual. Abençoa-nos, Senhor, de tal modo que até o último dia da nossa vida tenhamos força, vigor e a capacidade física, emocional, espiritual, moral, de te servirmos até o último dia de nossa vida. Porque a paixão, para mim, tem um nome. A paixão da minha vida tem um nome. Esta paixão chama-se Jesus. Esta paixão chama-se Jesus. Jesus, minha vida. Jesus, minha vida. Quem é Jesus para você? Sua religião? Seu mestre? Seu salvador? Ele é tudo isto. Mas Jesus veio para se tornar nossa vida. Minha vida. Sua vida. Cristianismo sem Jesus é um amontoado de bobagens, de basófia, de conversa fiada, de tolice. Cristianismo é Jesus. Senhor de minha e da sua vida. Quantos de vocês, hoje, estando aqui, já sentiram Jesus presente? Quantos sentiram? Quantos sentiram? É? Todos sentiram? Tem gente que não sentiu nada. Eu posso dizer uma coisinha para vocês? Jesus não é para ser sentido, é para ser crido. Ah, eu estou sentindo Jesus aqui agora, me deu um arrepio nas costas. Senti Jesus, bobagem. Isto é a sua emoção natural do ser humano. Jesus não é para ser sentido, é para ser experimentado e vivido. Jesus, minha vida. Porque por causa desse movimento místico que tem por aí, então eu estou sentindo, agora que eu estou sentindo, senti que, estou sentindo, não precisa sentir nada. Jesus disse, eis que eu estou convosco, todos os dias, até? Precisa ser sentido? Não. Porque antes de você ter chegado aqui, ele já estava aqui. Não precisamos nem senti-lo.
nós o experimentamos em fé, porque Ele está aqui. Amém? Bom, vamos pregar a palavra então. O que é que o senhor está fazendo até agora? Falando com vocês. Falando com vocês, meus amigos. Hoje cedo já estive pregando numa das nossas comunidades aqui em São João, aqui naquela região lá de Guarulhos para frente. Estive lá pregando para os irmãos numa reunião linda, quando a nossa comunidade lá de São João completou 13 anos de existência. E eu tive o privilégio de estar com eles hoje cedo, foi um tempo memorável, para mim, muito especial. E eu exatamente falei com eles o mesmo que eu tenho falado ultimamente em relação à vida da nossa comunidade da graça. Quem nós somos? O que é que nós queremos ser? Aonde desejamos chegar? Aonde nós iremos? Qual o projeto, qual o propósito que Deus tem para mim, para você, como filhos de Deus e discípulos de Jesus? Qual é o programa que Deus tem? Então, eu queria pedir a gentileza, dá para colocar aqui a escritura que eu vou ler? Pode? Dá para pôr? Dá. Obrigado. Então, abra comigo ali no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Tá? Eu vou ler rapidamente para vocês que quiserem me acompanhar, poderão fazê-lo pelas Escrituras ou poderão fazê-lo pelo como é que chama? Tela, pela telinha. É porque tem telão, né? Essa aqui é em miniatura, mas é só o começo. A gente começa em miniatura, depois fica com o telão, fica tranquilo, vai chegar lá o tempo. Então, veja aqui, capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, o nome já está dizendo do livro. É o livro dos Atos dos Apóstolos, daqueles que naturalmente foram trazidos a Jesus para serem transformados em discípulos de Jesus e que foram os instrumentos que agora Jesus tinha. Começou com os 12, depois com 70, 120 e por aí afora. Os instrumentos que o Senhor tinha para poder abençoar esta terra e comunicar sua palavra, suas verdades. Então, começa bem assim a história da nossa igreja, que eu chamo de igreja matriz. Quando eu falo da nossa igreja, eu me refiro à igreja de Jesus, da qual nós fazemos parte. Tá? Então, o escritor Lucas, doutor Lucas, o médico amado, foi ele que escreveu esse livro de Atos dos Apóstolos. E ele escreve dizendo assim, capítulo 1, verso 1. Escrevi primeiro o livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e começou a ensinar. Fazer e a ensinar. Até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, foi ressuscitado, né? Com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Vocês não saiam de Jerusalém, falou com os discípulos, né? Até que cumpra-se a promessa do Pai sobre a vida de vocês. Aí explicou Jesus, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito. Com Espírito? Vós sereis batizados com o Espírito. Guarde bem esta expressão. Vós sereis batizados com o Espírito Santo. Veja que esta é uma condição sine qua non. Uma condição absolutamente necessária, que todos nós sejamos batizados com o Espírito Santo. E ser batizado com o Espírito Santo não significa que eu vou sair falando em outras línguas ou qualquer outra coisa assim.
Ser batizado com o Espírito Santo quer dizer que eu sou agora mergulhado no corpo de Cristo. Que batismo aqui significa imergir, mergulhar. Batizar é mergulhar. Como você tem, por exemplo, uma garrafa com suco de uva, e aí você pega o suco e coloca água. Dá para separar depois a água e o suco? Dá? Por que não dá? Porque foi batizado. Isso é batizar, é misturar. É misturar. Fomos batizados no corpo de Cristo, quer dizer, fomos mergulhados no corpo de Jesus. Olha que coisa fantástica. Veja o que é cristianismo. Quando você vem a Cristo, entrega-se a Ele, rende-se a Ele de todo o seu coração, recebendo-o como Senhor e Salvador de sua vida, e você experimenta o milagre da regeneração, da nova vida, o novo nascimento, você morre para o pecado e ressuscita para a justiça. Você morre para o vinho e torna-se suco de uva. Plenamente batizado nas águas do Espírito que foi dado a mim e a você, para que sejamos semelhantes a Jesus e tenhamos a capacidade de reproduzirmos a vida de Jesus. Ninguém pode reproduzir e viver a vida de Jesus se não for batizado com o Espírito Santo, não for mergulhado no corpo de Cristo. Ninguém consegue. Você pode ser membro do grupo, membro do clube, membro do cinema, membro do que você quiser, menos membro do corpo de Cristo, que no corpo de Cristo somos batizados, incluídos, mergulhados, misturados em Cristo. Então o Senhor está dizendo, vocês fiquem lá em Jerusalém, turminha, eram 120 os discípulos, fiquem lá, aguardem que vocês vão ser mergulhados, batizados, o Espírito Santo será derramado sobre vocês e vocês vão ser mergulhados. Então veja aqui, verso 6. Então os que estavam reunidos perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Tem gente marcando até a data da volta de Jesus, né? Gente tola, que não conhece Bíblia. Tem gente que já marcou, vocês já sabem disso, tem gente que até já marcou a volta de Jesus, depois ficar com a cara de tacho. Que aí Jesus não voltou, e as desculpas deles qual foi? Ah, não sei, acho que mostrou o calendário errado. A ver que o calendário é do ano que vem. Gente tola, que não conhece as Escrituras. Não compete a vocês, diz o Senhor na sua palavra, conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, que é do nosso Pai. Mas agora, mas recebereis, olha bem, o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis o Espírito Santo para serem o quê? Vamos lá, pessoal. Está lá, ó. Está lá, mas recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E vocês serão? E vocês serão? Testemunhas. O que é uma testemunha? É uma pessoa que participou de um fato, estava lá, viu o fato, um acidente que aconteceu de carro, bateu o carro, que você viu, você torna-se testemunha, porque, puxa, não, eu vi, o carro vinha da direita, o outro vinha da esquerda, os dois colidiram, os dois bateram, eu vi, estava ali, eu vi. Então, aqui, o Espírito Santo é dado para nós sermos testemunhas da vida de Jesus. Da vida de Jesus. Eu conheço Jesus. Você poderá dizer, eu sei quem Ele é, porque eu experimentei a vida de Jesus em mim. Ele veio habitar em mim. Ele veio viver a vida dele em mim. Ele veio expressar a vida dele através de mim. O Espírito Santo é dado para você ser testemunha de Jesus. Você dizer, eu o conheço, sei quem Ele é,
eu provei-o, ele fez de mim um discípulo seu. Agora ele veio viver em mim e habitar em mim, para que eu possa expressar a vida dele. E aí? Querem que eu continue? Paro por aí. Mesmo que eu continue? Olha, vocês vão gostar. E agora? Ditas essas palavras, Jesus foi levado aos céus, foi ressuscitado e tudo mais. Agora, veja bem. Verso de número 15, pula para o 15, tá? Verso 15 do capítulo 1. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos e compunha-se a assembleia, mais ou menos umas 120 pessoas, como eu já lhes falei. Porque convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente, pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Agora, dá uma puxadinha aqui, capítulo 2. Agora pula para o capítulo 2, verso 1 do capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os 120 estavam reunidos ao cumprir-se o dia de Pentecostes, lá em Jerusalém. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma língua de fogo sobre a cabeça de cada um dos 120 discípulos de Jesus. E agora, o verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo vem em forma de uma chama de fogo sobre a cabeça de cada um dos discípulos, e eles começam a falar agora um outro idioma, uma nova linguagem. Isto que eu quero que você preste atenção. Começa a falar um novo idioma, uma nova linguagem. Não eram línguas estranhas, não eram línguas desconhecidas, não era a língua dos anjos, como o apóstolo São Paulo fala, que precisa ter intérprete. Não. Veja que tipo de línguas eles estavam falando. Olha só. Tá. E então, eles disseram, verso 7, atônitos se admiravam, dizendo, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? Olha só o que eles estão falando. Como é que nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Porque a língua daqueles 120 discípulos, a língua nova que o Senhor deu para eles, não eram línguas estranhas. Eram línguas conhecidas das nações, que estavam reunidas em Jerusalém por ocasião da festa do Pentecostes. Eu gosto muito desta visão tão linda da Igreja de Jesus, do nascimento da Igreja de Jesus. E então, veja bem, como é que nós os ouvimos falar na nossa própria língua? Barbaridade, olha só. Eles estão falando a língua dos elamitas, dos medos, dos partos, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, daí por aí afora. Estão falando línguas conhecidas. E tem pessoas que pensam que ser batizado com o Espírito Santo é começar a falar em língua estranha. Necessariamente não é. É ter a capacidade, ser batizado com o Espírito Santo, ter a capacidade de ganhar uma nova língua, um novo idioma, uma nova linguagem. Que tem gente que fala línguas estranhas e é safado, mentiroso, desonesto, infiel, desleal. E fala uma linguarada que vocês não podem imaginar. Uma linguarada. Porque a igreja precisava começar com um novo idioma, com uma nova linguagem, uma nova língua. Que tipo de língua era esta? Veja, verso de número
11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Onde está? Está aqui? É outra versão, né? Declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Como é que nós os ouvimos falar nas nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então, o batismo com o Espírito Santo transforma a sua língua. Antes você era fofoqueiro, agora você é honesto. Antes você era mentiroso, agora você é justo. Antes você gostava de falar mal da vida dos outros, agora você fala das grandezas de Deus. Antes nós gostávamos de fazer mexerico, gostávamos de falar mal dos outros, de descobrir as fraquezas dos outros para apontar. Agora, com o Espírito Santo em nossa vida, nós não temos tempo para besteira. Agora nós falamos as grandezas de Deus. E qual seria a grandeza de Deus que nós poderíamos começar a falar, como os discípulos de Jesus começaram? Lembram-se vocês do Evangelho de João, capítulo 3, verso 16? O que é que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Isso é a grandeza de Deus. Isso é anúncio do Evangelho de Jesus que as pessoas precisam ouvir, que o mundo sem Deus precisa ouvir. Deus amou o mundo de tal modo que deu seu Filho unigênito para quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, pessoal. É o batismo com o Espírito Santo, começando pela língua. A língua que exalta a Deus. A língua que glorifica Jesus. A língua que tem compaixão pelo seu semelhante. Que edifica, que consola, que conforta, que fortalece, que anima. Às vezes não é chato a gente ficar perto de gente que vive murmurando o tempo inteiro? Ai, esse pastor aí não para de falar, que eu nunca vi igual, por que ele não vai embora logo? Fofoqueiro, safado. Entendeu? Olha, porque está com defeito, porque essa luz não está certa, porque está muito ruim, aqui tem luz azul, tinha que ter vermelha, eu não sei por quê, que isso aqui, esse culto não termina nunca. Que língua nojenta! A língua do discípulo de Jesus, batizado com o Espírito Santo, fala das grandezas de Deus. Fala das grandezas de Deus. Fala do quê? As grandezas de Deus. E olha o que é que ele fala. Querem ver agora? Capítulo 2, verso 42. Agora bota aí 42 para mim, carinha. Vamos lá, enquanto eu tomo água aqui, vai. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Veja aqui qual é a sequência do batismo com o Espírito Santo na nossa vida, na nossa língua. Nós começamos agora a falar das grandezas de Deus. Grandezas de Deus que estão firmadas aonde? Na doutrina dos apóstolos. Na palavra de Deus. Quando a nossa função é edificar as pessoas na doutrina dos apóstolos. Que é a doutrina dos apóstolos? São os firmes fundamentos da fé cristã. Como andar em justiça, como viver em santidade, como relacionar-se em amor, como cumprir com minhas tarefas, meus deveres, como ser honesto, como ser correto. É doutrina dos apóstolos, base da nossa fé. Base da nossa fé. Então, uma congregação, uma assembleia de santos, como esta aqui, que não começa edificando os seus santos, os discípulos de Jesus, na doutrina dos apóstolos, ela é apócrifa. Ela não é inspirada. Ela, pelo contrário, está caminhando fora do padrão de Deus. A igreja é edificada
Na doutrina dos... Não a doutrina do Carlos Alberto, nem do João, do Maria, do André, não, senhores. É na doutrina dos apóstolos. E o que acontece? Eles estavam edificando na doutrina dos apóstolos, e como resultado havia comunhão, partir do pão e orações. É isto que a palavra de Deus promove. Por isso que eu não posso pregar para vocês outra coisa a não ser a palavra de Deus. Se eu pregar outra coisa para vocês, é heresia. É heresia. Não é a verdade de Deus. E o que tem de gente pregando heresia, meu Deus do céu. É só você ligar as redes sociais aí, tem gente dizendo tanta besteira, tanta bobagem, são os da autoajuda, do coaching, mas eu não tenho nada contra esses que falam besteira. O problema é deles. Vão ter que responder com Deus. Mas tanta gente falando tanta bobagem, e milhões de seguidores. Isso aqui é o pior. Milhões de seguidores. Eu vi esses dias atrás, uns cabas aí, os cabas da peste, milhões de seguidores, dizendo bobagem, o tempo inteirinho. E o povo atrás. Sabe por quê? Porque é um evangelho sem Jesus, um evangelho sem Cristo, evangelho sem renúncia, sem doação, sem entrega, sem nova vida. Evangelho sem novo nascimento. É um evangelho sem santidade. É um evangelho sem vida de justiça. Evangelho sem vida de verdade. Sabe? Evangelho desonesto. Daí, esse cristianismo que vocês estão vendo esses dias, instaurado aqui na nossa pátria. Por causa de questões político-partidárias, está todo mundo se matando. Que é isto? E o pior de tudo, os nossos irmãozinhos cristãos metidos no meio dessa balbúrdia. Balbúrdia. Confusão. Nós cristãos somos chamados para exaltar as grandezas de Deus, enfatizar a doutrina dos apóstolos e manter a comunhão e as orações e os relacionamentos e o partir do pão. Nós somos chamados, não foi para sermos partido político de nenhum político, seja do Brasil, da América, da Europa, de qualquer outro lugar. Nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus. Testemunhas de Jesus, pessoal. Mas fica uma tristeza enorme quando eu vejo a igreja se intrometendo com questões que ela deveria estar fora. Questões de violência, questões de mentira, questões de difamação do próximo, questões de achincalhe, questões de palavrões, questões de afronta. E nós cristãos batendo palma para tudo isto. Legal, né? Legal, né? Alguém falou comigo, a igreja precisa de um avivamento poderoso. É. Sabe o que significa avivamento? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e confessar os seus pecados, eu ouvirei dos céus e eu sararei a sua terra. Avivamento vem com arrependimento, com confissão de pecados, com nova vida. Avivamento não vem com grandes maravilhas e sinais, prodígios e curas, milagres, poderes transcendentais, majestosos. Não, senhores. Isso até os ímpios podem fazer, disse Jesus. Mateus capítulo 7, Jesus ensinou o seguinte, que um grupo naquele dia estará diante dele e dirá, Senhor, olha, eu expulsei demônios no teu nome, curei no teu nome, fiz maravilhas no teu nome, realizei sinais no teu nome. E então disse Jesus, eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos todos de mim, aqueles que praticam a iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é mentira. Iniquidade é ódio. Iniquidade é maledicência. Iniquidade é divisão familiar. Iniquidade é ira.
Iniquidade é contenda. Iniquidade é divisão. Iniquidade é maledicência. Isto é iniquidade. Iniquidade é cobiçar a mulher do meu próximo, ou o marido do meu próximo. Sabe o que é iniquidade? É viver na escravidão do pecado. Isso é iniquidade. Iniquidade é andar na mentira, na falsidade. Isso é iniquidade. E aí o Senhor dirá, mas eu curei, libertei, fiz milagres. Ele vai dizer, eu nunca conheci vocês. Apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. A igreja de Jesus é um corpo santo para abençoar todas as famílias da terra. Vocês foram chamados para abençoar o patrão de vocês, o empregado de vocês, para abençoar a sua esposa, para abençoar os seus filhos, para abençoar os seus familiares, para abençoar seus irmãos, para abençoar o órfão, o pobre, o oprimido e o necessitado. Disse Jesus aos seus discípulos, estava nu e me vestistes. Estava com fome e me destes de comer. Estava com sede e me destes de beber. Estava preso e fostes visitar-me. Estava enfermo e fostes ver-me. Aí Jesus conta que os discípulos vão dizer, mas Senhor, quando é que te vimos enfermo, com fome, preso, com necessidade assim, assim? Quando te vimos? Ele disse, quando vocês fizeram isso a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando vocês fizeram para alguém necessitado, aflito, desesperado, doente, enfermo, pobre, miseravelmente preso lá num leito de enfermidade, ou numa cela de uma penitenciária. Quando vocês fizeram isso, foram levar pão, foram levar vida, foram levar amor, serviço, cuidado, foram levar compaixão. Vocês fizeram isto para mim, disse Jesus. Esse é o cristianismo que eu creio. Esse é o cristianismo que, ao longo desses meus 57, quase 8 anos de ministério, eu continuo pregando. Assim nasceu a comunidade da graça. A igreja família de Deus, que vive o amor de Cristo, para alcançar o próximo, levando esperança ao coração dos necessitados e vê-lo transformado em discípulo de Jesus. Se você quiser fazer parte da comunidade da graça, esse é o nosso grande desafio. Seja muito bem-vindo ao grupo de discípulos de Jesus que quer caminhar nessa direção. Ser batizado e cheio do Espírito Santo é ter a capacidade de reproduzir a vida de Jesus, para que eu possa expressá-la numa era de tantas trevas, numa geração tão iníqua, onde a iniquidade se multiplica, onde o pecado ganha proporções enormes, onde uma Rússia bombardeia e destrói uma Ucrânia, por motivos torpes. Por motivos torpes. Isto é iniquidade. Onde a igreja de Jesus se degladia com pessoas que não pensam de igual modo que elas pensam sobre determinados assuntos pessoais, ou políticos, ou financeiros, ou qualquer outro. Isso não é a igreja de Jesus, isso é clube, do qual eu não faço parte. Do qual eu não faço parte. Por isso que eu tenho dito ao Senhor, o Senhor me mantém com saúde física. Eu e Sueli, para a gente continuar pregando essa verdade. Até o último dia da minha vida. Como dizia um amigo meu, vocês vão ter que me engolir. Era um tal de Zagalo, né? Tal Zagalo. Vocês vão ter que me suportar. E me amar. Se é que vocês são discípulos de Jesus também, como eu sou. Chega, vamos embora para casa. Quem é você? Discípulo de Jesus? Que coisa boa. Saber que o Senhor pode contar com você. E dar do Espírito Santo com abundância. Para
para que você possa reproduzir a vida de Jesus no seio do seu casamento, da sua família, no seu trabalho, da sua profissão e deste mundo carente da graça de Deus. Ele precisa de mim e de você para fazer diferença, como sal da terra e luz do mundo. Estava dizendo para os meus amigos pastores, que me reuni agora para tomar um cafezinho com eles, estava dizendo que eu li num instituto de pesquisa, né, Instituto Barna, um dos maiores institutos de pesquisa mais considerados no mundo hoje, e ele fala o seguinte, que em 2016, nos Estados Unidos da América, 4.000 igrejas fecharam. Na América, aqui, uns americanos aqui, que gostam de falar inglês, 4.000 igrejas chamadas cristãs fecharam. Eu conheci algumas delas, tanto na América quanto na Europa. Paris, Inglaterra, hoje em dia Londres. Hoje em dia há vários prédios que antigamente eram templos, né, chamados, né, grandes templos cristãos, que reuniram grandes cristãos da época, Zwinglio, Calvino e outros tantos. Eu, Sueli, mais um casal de pastores que me acompanhavam. Quando eu entrei, eu vi um desses prédios lindos, estilo gótico, muito bonito, transformado numa casa de prostituição. Bares, onde tem dança, negócio, essas breguetes todas aí que vocês conhecem. Entendeu? Entrei lá, fiquei assustado, eu perguntei para o meu amigo, o que é isso? Ele falou, pois é, as igrejas fechando as portas. Aqui na Europa, é um continente não cristão, pós-cristão. O cristianismo já passou na Europa? O cristianismo já era. Hoje em dia, o que prevalece na Europa? As religiões muçulmanas. E eu vi com os meus olhos, eu e ele estávamos juntos, meus olhos, prédios transformados em mesquitas muçulmanas. Não tenho nada contra os muçulmanos, graças a Deus por eles, que Deus os abençoe. Mas nós, cristãos, temos abandonado a nossa fé e deixado que eles, os demais, as demais religiões ocupem o lugar que Deus nos deu. Isto, para mim, é um ridículo. Ridículo. Na América, igual. 4.000 igrejas em 2018, 16. 4.000 igrejas fechadas. Na Coreia, por exemplo, Coreia, terra do Paul Gyeong-soo, que foi um precursor do avivamento lá na Coreia. Foi um dos pais da igreja em células no mundo. Tive o privilégio também de conhecer o monte da oração, montes ao redor ali da cidade de Seul, onde os cristãos se reuniam para orar. Na Coreia eram 39% de cristãos. Agora, não passa de 20%. Metade abandonou a fé. Nos Estados Unidos, centenas de igrejas fecharam as portas. Em 2018, 7.800 prédios de igrejas cristãs, na América, foram vendidos para bares, casas de dança, casas de espetáculo, de prostituição e outras coisas semelhantes. Em 2019, 3.400 prédios que eram ocupados por igrejas cristãs, evangélicas, foram vendidos. 3.400. E aí? E então?
quando acaba assim, acaba o gás, é ele, conversamos na saída. Obrigado pela tua atenção, viu, filho? Então, queridos, e nós? Como é que vai ser? E nós, da Comunidade da Graça, levamos a sério isso? A gente quer se misturar com todos esses que estão fazendo besteira por aí? Deus nos chamou para nós sermos uma igreja família, que vive o amor de Cristo, servindo o próximo e formando discípulos. Aceita o desafio? Aceita o desafio? Mas está fraco esse amém, pessoal. O pessoal esteve assustado. Eu, pastor, não posso, que eu tenho muita idade. Mentira, sou mais velho que você e não estou reclamando. Lá, não vem com conversa fiada, não. Tem aqui gente com mais de 80 anos de idade, não tem? Quantos mais de 80 anos tem aqui? Deixa eu ver. Mais de 80? Então, bora lá, pessoal. Que senão eu canto o cântico da comunidade, o hino nacional da Comunidade da Graça. Ninguém detém, a obra é santa. Ninguém detém, a obra é santa. Nem Satã e o mundo inteiro pode apagar este ardor. Ninguém detém, a obra é santa. E esta causa é do Senhor. O que é isso? Uhul. Que conversa é essa? Vamos ficar em pé, pessoal. Vamos lá, vamos juntos aqui.